Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Bom dia, terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Começa agora mais uma edição do Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Sindicato Rural divulga planos e cursos para 2024. O FMS abre vagas para professores com salário de mais de R$11 mil. Ministério da Educação encaminha livros didáticos para Três Lagoas. Prefeitura realiza ação alusiva ao Janeiro Branco na Feira Central. E hoje eu vou receber aqui no estúdio a psicóloga Márcia Santos. Nós vamos falar sobre saúde mental, em entrevista da série especial alusiva ao Janeiro Branco. É já já. O Tribuna Livre é um oferecimento de farmácia e drogaria Sete Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte e Genildos Bar e Espetos. Confira agora a previsão do tempo. Para esta terça-feira, a previsão indica tempo instável com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada. Ainda pontualmente podem ocorrer chuvas intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e acumulados que podem registrar acima de 50 milímetros, principalmente nas regiões Centro-Sul, Leste e Nordeste. De acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tais instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria aliada à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, a passagem de cavados favorece o aumento de nuvens e formação de chuvas em Mato Grosso do Sul. Para Campo Grande, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 28. Nas regiões Sul e Leste, os termômetros marcam 20 graus inicialmente e atingem 27 ao longo do dia. Nas regiões Norte e Bolsão, os municípios amanhecem com 22 graus e marcam 30 graus nos horários mais quentes. Já no Pantanal e Sudoeste do estado, as temperaturas podem variar entre 23 graus e 32, registrando os valores mais altos desta terça-feira. Em Três Lagoas, neste momento, os termômetros registram 27 graus, com sensação térmica de 30. Umidade relativa do ar em 81%. Uma muito boa, né, para a gente ter boa qualidade de vida, já que a Organização Mundial da Saúde preconiza que a umidade que faz bem para a saúde tem que ser a partir de 60%. E a máxima prevista para hoje é de 28 graus aqui no nosso município. O dia amanheceu encoberto, tempo instável e com temperatura bem mais amena do que as registradas na última semana. Agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Ontem, segunda-feira, dia 22 de janeiro, a Vigilância em Saúde do Trabalhador e a Rede de Assistência Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde realizaram uma ação especial na Feira Central Turística, promovendo conscientização sobre a importância da saúde mental no âmbito da campanha Janeiro Branco. Com o tema Inicie o ano com foco na saúde mental, encontre o seu equilíbrio, a iniciativa abordou cerca de 350 pessoas, incluindo feirantes e a população em geral. Durante a ação foram discutidos diversos temas relacionados ao bem-estar mental, ressaltando a relevância de tratar a saúde mental como prioridade em meio às resoluções de ano novo. Foi distribuído um informativo explicando por que é crucial priorizar a saúde mental, destacando que muitas vezes as metas pessoais focam em aspectos como saúde física,
peso e finanças, negligenciando o cuidado psicológico. A população foi informada sobre os locais onde é possível buscar ajuda na rede municipal de saúde, incluindo qualquer unidade de saúde da rede. Além disso, foram divulgados contatos e endereços do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, que é o CAPS-AD, e também do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-2, que oferecem atendimento psicossocial à comunidade. Inclusive, é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, né? Logo mais, com a entrevistada, com a psicóloga convidada, Márcia. Nós vamos falar sobre cuidados, sobre a importância, né, da saúde mental, em manter aí esse cuidado. Conforme a gente acabou de dizer, na maioria das vezes, as pessoas focam bastante nos projetos pessoais, como subir de carreira, ter um novo cargo, né, emagrecer um pouco ou ganhar peso, a questão financeira, esquecendo da saúde mental, né, que é tão importante. Se você não tiver com a saúde mental saudável, dificilmente o restante, né, da vida funciona bem, porque uma coisa puxa a outra. E quando a gente não tá bem, fica bem mais difícil, né, de conquistar os objetivos. Agora são 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja pela 99,5 FM ou também pelo Facebook Difusora Três Lagoas. Obrigada pela audiência. E um abraço especial para o seu Evandro. Ele trabalha em carro de aplicativo e sempre está sintonizado na 99,5 FM. Obrigada pelo carinho. Agora são 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. Neste início de 2024, as escolas públicas de todo o Brasil estão recebendo os 170 milhões de livros didáticos do Ministério da Educação, através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. A novidade é que, neste ano, as contracapas dos livros levam a poesia da aluna de Três Lagoas, Alana Serra, intitulada Terra de Liberdade. Em 2023, a estudante da Escola Municipal, professora Maria Eulália Vieira, conquistou a primeira colocação no concurso de poesia 200 anos de independência. Lendo nossa história, escrevendo nosso futuro, promovido pelo FNDE. Para Nádia Rodrigues, coordenadora do programa do livro do FNDE, os critérios de avaliação foram entre as obras inscritas. Cada poesia foi avaliada com relação a alguns critérios estabelecidos no edital, como criatividade, contextualização, harmonia, estética e autenticidade e expressividade. Estudantes de toda a rede pública do país, matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, colocaram a criatividade em prática e as 10 melhores poesias foram selecionadas, sendo 2 de cada região do Brasil. Desse modo, a estudante treslagoense consagrou-se campeã do Centro-Oeste e, na sequência, a primeira colocada do Brasil com a poesia intitulada Terra de Liberdade. O resultado foi divulgado em Diário Oficial e a poesia da campeã impressa nas capas dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que é o PNLD 2024. Portanto, né, muito bacana, bem interessante essa aluna aí que se dedicou e conseguiu, né, que a sua poesia estivesse estampada nesses 170 milhões de livros didáticos que serão distribuídos por todo o Brasil. Parabéns, Alana. Claro, é merecido, né? Um prêmio muito bacana, ainda mais uma adolescente, né, tão jovem, já escrevendo poesia. Isso é muito bacana, realmente. Agora são 11 horas e 13 minutos, 11 e 13. Eu vou chamar o repórter Henrique Ferian, que falou com Bruno Ribeiro, que é presidente do Sindicato Rural, sobre cursos de qualificação. Confira. Falando diretamente do Sindicato Rural de Três Lagoas, com o Bruno Ribeiro, que é o presidente do Sindicato Rural,
para falarmos a respeito de parcerias e das novidades que o Sindicato Rural oferece para Três Lagoas, não só para o pessoal do agro, não só para os filiados, mas para a população de uma maneira geral, cursos voltados para essa área e com parcerias que estão acontecendo, como por exemplo parceria com a Funtrab, a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas. Bruno, isso é importante para levar o nome do Sindicato Rural e também mostrar para a população de Três Lagoas que o Sindicato Rural está presente em Três Lagoas e está oportunizando diversos cursos, né, que vão ajudar a melhorar a questão da população se qualificar e se preparar para o mercado de trabalho, principalmente no agro, aqui em Três Lagoas e na nossa região, que é muito forte. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo espaço e a oportunidade de estar aqui com vocês. Sim, nós buscamos essa parceria principalmente para nos ajudar a divulgar, né, os cursos que nós temos aqui e a abrir para a população, que o Sindicato Rural hoje trabalha com cursos de técnico em floresta, técnico em agronegócio, técnico em zootecnia. As inscrições encerraram-se agora, dia 19/1. Então nós buscamos essa parceria, claro, o pessoal já é amigo da gente de longa data, então fica mais fácil fazer essa parceria. E o Sindicato Rural está sempre atuante, buscando melhorias. Como o Sindicato Rural é polo educacional também, então nós precisamos dessa divulgação, como a Funtrab, como o pessoal do Sebrae. Então nós estamos sempre junto com essa galera aí, tentando divulgar para a população. E o Senar MS, ele é muito forte nesse quesito de cursos, né, de capacitações. Isso acontece rotineiramente ao longo de 2024. A grade de cursos, provavelmente, ela vai ser bastante extensa para capacitação, principalmente das pessoas que estão na área, né, da área rural. O agro aqui na região, ele é bastante forte, mesmo com o desenvolvimento, com a silvicultura. O agro ainda, ele é muito forte, muito presente aqui na cidade de Três Lagoas, né? Quando a gente engloba agronegócio, nós englobamos desde pecuária, agricultura e floresta. Então nós formamos mão de obra para trabalhar nesse setor. E o Sindicato Rural está sempre preocupado e nós temos o apoio do Sistema FamaSul Senar, que nos apoiam, dão os cursos aqui, duração de 2 anos, vem professores de fora. Então assim, o Sindicato Rural está bem antenado sobre essa questão de formação de mão de obra. E claro, sempre em momentos oportunos eles divulgam e a gente também faz esse trabalho de divulgação para a comunidade de uma maneira geral com os cursos quando estão sendo divulgados. Agora, Bruno, o ano de 2024 está só começando, você tomou posse no final do ano de 2023 e qual que é a perspectiva e a expectativa para esse ano de 2024 desses trabalhos? A expectativa é das melhores. Os nossos cursos eu acho que já foi recorde, já preencheram-se todos os cursos. E agora a nossa meta, nosso objetivo, estamos trabalhando já desde a diretoria passada, de junho do ano passado, é para junho desse ano agora, a partir do dia 12, a nossa Expo 3. Já estamos trabalhando Expo 3, fechando parcerias com o Dia de Campo, estamos tentando trazer uma prova equestre aqui para Três Lagoas e estamos trabalhando. O pessoal aqui não para de trabalhar. E aí a gente tem a grade de shows que desde o ano passado, se não estou enganado, e esse ano também vocês inseriram junto com a parte técnica, né? Sim. Que vocês estão sempre organizando, como você citou. E isso para deixar a festa muito mais forte do que já é, com tudo alinhado, né? Com a parte técnica, com a parte artística. Lembrando que a parte artística vocês deixam separados, uma empresa especializada que fica com essa parte dos shows e vocês com toda a parte técnica, como sempre foi, né? Sim, essa questão de juntar a parte técnica com a parte de shows, o intuito é trazer a população, né? Trazer a população para cá, o máximo de público que a gente quiser. Claro, o nosso público-alvo é o produtor rural. Então nós temos essa grade de show que a gente terceiriza para uma empresa e trouxemos a feira junto. Aí a feira rola durante o dia, vai ter dia de campo, vai ter palestra e a parte da noite a galera fica para o show, para rodeio e possivelmente essa prova equestre também. E o Festival da Carne para esse ano, que já é uma grande tradição inserido dentro dessa programação, o que você pode falar sobre? O Festival da Carne ele roda junto com a Expo 3. Geralmente o Festival da Carne encerra a Expo 3, né? Nós já estamos montando, a parceria sempre já está pronta. Mantém-se as reuniões para chegar no último dia de show, a gente ter o Festival da Carne. O Festival da Carne faz essa parte filantrópica também. Então isso é muito bom, tanto para nós quanto para as entidades que vêm trabalhar. Engloba 14 entidades da cidade, mais o Sindicato Rural nessa pegada. E aí, sempre com alguma novidade, né? Quando a gente fala
em Expo 3, seja na parte técnica ou Festival da Carne, que caiu no gosto do translagoense e que tem muita gente que vem para cá para prestigiar. Tem aquela competição, mas que não é uma competição direta, mas é uma competição bem saudável, né, entre entidades que estão ali competindo com a carne, né, com alguma carne mais específica, e trabalhando com ela e ofertando ela de uma maneira diferente, do jeito que cada entidade costuma fazer. E hoje o pessoal se qualificou muito nesse quesito, né? Hoje o pessoal está bem qualificado. Essa questão da competição, há 2 anos para cá, se encerrou. Mas você vê que ainda tem, o pessoal vem, faz um trabalho bonito. O pessoal que assa carne, todo mundo profissional, vem se profissionalizando. Então, assim, é uma festa muito bonita e, como você disse, caiu no gosto da população. É uma festa que é recorde de venda de convites. Então, para nós é uma satisfação ter o Festival da Carne no Sindicato Rural. E sempre ajudando, né, entidades importantes aqui de Três Lagoas, que, óbvio, a gente está em janeiro, partindo para fevereiro, ainda temos bons meses ainda pela frente, e tudo vai se ajeitando, tudo vai se definindo, tudo vai se organizando, até chegar no formato que vocês desejam, e aí sim, divulgar a partir de estar tudo pronto, né? Mas ainda tá nesse formato de tá tudo certo, mas pode mudar alguma coisa, né? Sim, pode mudar alguma coisinha, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos envolvidos com o Expo 3, com o Festival da Carne, estamos agora envolvidos com reformas aqui para atender o pessoal da educação. Então sempre alguma coisinha vai mudando. E todo ano é show. Esperamos que esse ano não seja diferente. É isso, Bruno. Queria agradecer a sua receptividade, recebendo a gente aqui nesse espaço conhecidíssimo em Três Lagoas do Sindicato Rural, desejando aí sucesso ao ano de 2024 para você e para a sua diretoria. Muito obrigado, as portas estão abertas para vocês e as portas estão abertas para toda a população de Três Lagoas nos procurar, tiver alguma dúvida aqui, estamos sempre à disposição e muito obrigado. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11h20, 11h20. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e volto já com a entrevista. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre.
Estamos de volta com o Tribuna Livre desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024. E eu já recebo aqui no estúdio a psicóloga Márcia Santos. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, ansiedade, quando buscar ajuda e também sobre como driblar, né, essas emoções, principalmente agora com a chegada do ano novo em que a gente se cobra mais naturalmente. Márcia, obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui para a gente bater um papo, né, sobre esse tema que é tão importante durante o ano todo, mas que em janeiro ganha assim uma atenção ainda maior por conta dessa campanha, né, Janeiro Branco. E já vamos começar logo direto ao assunto. A pessoa, quem deve procurar ajuda de um profissional, aliás. Quando que a gente deve buscar terapia? Bom dia. Bom dia, eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando, né, desse assunto muito importante que é a saúde mental. E ultimamente, né, é ainda mais necessário pelo alto índice de pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno psicológico, né? Então, a pessoa, quando ela identificar, né, que há algum problema do aspecto emocional, que ela não estiver conseguindo resolver sozinha, né? Às vezes a pessoa até tenta, mas às vezes ela não sabe os caminhos necessários, assertivos para ela resolver com aquela situação. É importante buscar uma ajuda, né? Ajuda de pessoas próximas ali, no qual ela confia, pessoas que podem de alguma forma contribuir e ajuda profissional. E a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas, desde crianças até adultos, né, enfrentam problemas com a saúde mental, a questão da ansiedade, né? Onde a gente passa, a gente percebe pessoas que, eu tô ansioso com isso, tô ansioso com aquilo. Quando que a ansiedade é algo prejudicial? Porque a gente sabe que aquela ansiedade, né, de começar o primeiro dia de aula, de começar um novo emprego, é até normal, né, do ser humano. Mas quando que ela passa a ser algo para se acender aí o alerta? Sim, ansiedade todos nós temos, né? Ela é necessária aí para o nosso dia a dia. Por exemplo, para a gente poder comer, a gente precisa ter aquela ansiedade para comer, para realizar algumas coisas, para enfrentar situações novas. O problema é quando ela está em excesso, porque aí ela começa a causar prejuízo em vários aspectos da nossa vida, né? Ela começa a nos impedir de realizar algumas atividades no nosso dia a dia, né? Nós começamos a nos sentir mais desconfortáveis e aí podem vir os sintomas físicos também. Então, o excesso de ansiedade, né, que aí começa a se tornar algo disfuncional e afeta, né, a mente e o corpo. E quais seriam os exemplos, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo perceber na prática, né, que precisa procurar ajuda? Sim. Quando eu atendo as pessoas, quando eu recebo alguém, assim, pela primeira vez, o primeiro atendimento, é muito comum as pessoas já virem com um diagnóstico, né? Elas já falam, eu tô tendo crises de ansiedade, né? Tô me sentindo muito mal. E é importante a gente saber diferenciar isso, porque às vezes a pessoa ela pode estar passando por um momento de desespero. É uma situação pontual, é um período que ela está passando no qual ela não está sabendo lidar. Então a gente precisa diferenciar isso, porque a ansiedade em excesso, ela é mais persistente, ela é mais diante de várias situações, né, que a pessoa ela começa a também apresentar excesso de medo, preocupações, né, angústias, e aí sim ela se torna patológica, né? No caso, já não é mais aquela ansiedade que a gente necessita para o nosso dia a dia. E quanto mais intensa, quanto mais persistente ela ficar, então ela começa a refletir nos sintomas físicos, né? Que é muito comum. Às vezes a pessoa ela tá passando por um momento de ansiedade intensa e ela parar no hospital por conta de achar que tá tendo um começo de infarto, porque ela começa a ter taquicardia, ela começa a ter falta de ar, ela começa a ter dor no peito. E isso, se a pessoa estiver atenta, ela consegue identificar antes que chegue nesse estágio, sabe? Controlar, né? Que se ela estiver mais atenta, o corpo começa a dar sinais, né? E as emoções também. E também existe muita questão, assim, de compulsão alimentar,
né? Eu já vi muitos casos, né? Tem gente que fala, quando eu tô muito ansiosa eu como muito. Ou eu não consigo comer, eu emagreço. Essas questões, se chegar neste caso, nesse estágio, já é também um sinal de alerta de que não é natural, né? Sim, as pessoas precisam ficar atentas, né? Elas precisam se conhecer, né? Se olhar mais para poder identificar e entender que algo ali não está, digamos assim, em equilíbrio, né? Que está ocorrendo um excesso ou uma falta. Às vezes ela começa a dormir mal, né? Ou não consegue dormir, ou fica acordando várias vezes durante a noite. Aí vem, né, a questão de comer mais para aliviar essa ansiedade. Ou tem pessoas que já sentem ao contrário, né? Elas perdem o apetite. E aí vai interferindo, né? Em diversos aspectos. Então, é importante que a gente fique atento às nossas emoções, né? A situação que está acontecendo no momento e de que forma que ela pode estar interferindo no nosso emocional. A gente percebe que a ansiedade, ela gera uma euforia, né? Uma agitação, uma inquietação. Agora, e a depressão? Geralmente, quais são os sintomas? E até como que a gente faz para diferenciar a tristeza da depressão? Porque é natural, né? Às vezes passar por um momento de tristeza. Mas quando que já pode ser ali um sinal de uma depressão rondando? Sim. Então, como você disse, né? Todos nós passamos ali por algum momento de tristeza, né, de angústia, mesmo porque nós temos várias emoções e a gente, diante de cada situação, reage de uma forma específica, né? Então, às vezes é natural que a gente, de repente, em determinado dia, a gente não esteja se sentindo assim muito bem, animado, né? Às vezes a gente está um pouquinho mais, né, um pouquinho triste, mas a gente precisa estar atento quando isso persiste. Né? Quando entra nesse estado depressivo, né? Quando as coisas começam a perder o sentido, a pessoa ela começa a ficar desinteressada, desanimada, então ela começa assim, se isolar, porque vai perdendo esse ânimo, esse interesse. Então, quando persiste, né? E quando se intensifica nessa tristeza, isso é necessário estar atento, né? Até pelas questões do dia a dia, né? Há casos em que a pessoa não consegue mais desempenhar o básico, que é, de repente, arrumar a casa, levantar, tomar um banho para ir para o trabalho, cuidar da higiene pessoal. Aí já é um indicativo, assim, até bem claro, né? Sim, exatamente. Começa a interferir, né? Então, é importante as pessoas ficarem atentas. Se elas gostavam sempre de sair, de conversar com amigos, né? De fazer uma atividade física e, de repente, começa a perder o interesse, né? Sobre isso e começa a ficar mais, assim, reservado. E perceber realmente, né? De repente, alguma situação que ela não conseguiu resolver, às vezes uma perda de emprego, às vezes questões de relacionamentos, interfere no nosso bem-estar. Mas o esperado é que a gente possa, né, passar esse período, né, a gente se restabeleça. E quando isso permanece, é muito importante que a gente fique atento. E a gente percebe se a pessoa não está bem, às vezes é um problema que, se ela estivesse bem, ela encararia de uma forma mais leve, né? De repente, um problema relativamente fácil de se resolver. Mas se ela já não está bem, um probleminha assim de rotina já se torna um grande monstro, né, para enfrentar. Sim, por isso a importância da gente cuidar bastante da nossa saúde mental, né? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, é considerado, né, saúde é o completo estado de bem-estar, ou seja, mente e corpo. Então a gente precisa dar essa importância. E nós temos enfrentado assim um tempo muito difícil na nossa atualidade, no qual nós, como seres humanos, nós não somos preparados para isso, né? Nós somos preparados, digamos assim, para ter uma vida com mais plenitude, mais equilíbrio. Então, a demanda tem sido muito grande e a gente precisa priorizar, sim, a nossa saúde mental para a gente conseguir lidar com essas situações aí adversas. Por exemplo, do período da pandemia para cá, a quantidade de diagnóstico de ansiedade e depressão aumentou muito, significativamente, nas pessoas aí por ter que lidar com o inesperado, com perdas, com o luto. Então, é fundamental a gente priorizar o cuidado com a nossa saúde mental,
até mesmo para a gente estar bem para lidar com os desafios que vão surgindo aí no nosso dia a dia. E essa pergunta agora vem a calhar com o que você falou. Como não adoecer, né, com a correria do dia a dia? Porque a gente sabe, a maioria das pessoas hoje tem uma vida muito corrida, né? Concilia trabalho, casa, em especial as mulheres. Né? A gente não tem como não evidenciar isso, né? A mulher, ela desempenha muitos papéis. Ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida do filho, ela pensa na alimentação familiar, enfim. Como não adoecer, né? Sim. Tendo tantas atividades para desempenhar. Sim. Então, atualmente, nós estamos diante, assim, de muitas demandas, de muitas responsabilidades, de muitos compromissos. E isso nos leva a um nível de estresse muito mais alto, né? Nós já acordamos e já entramos nesse modo estresse, né? Então, para que a gente não adoeça, é importante a gente alinhar as funções aí da nossa vida, do nosso dia a dia. A questão das relações mesmo, seja familiares, relações amorosas, a nossa vida social, que quanto mais a gente conseguir deixar isso alinhado, né, menos vamos ser impactados nesse aspecto emocional. E também, né, a questão eu falo que é um alimento também, para que a gente consiga lidar com toda essa demanda, com todas essas responsabilidades, a gente precisa estar fortalecido, alimentado. Ou seja, nós precisamos priorizar também os nossos momentos de lazer, de diversão, de cuidar da nossa parte espiritual, isso é muito importante. São alimentos, vai nos fortalecer para a gente enfrentar. Então, a gente precisa reservar esse tempo para nos fornecer esse bem-estar, como se fosse combustível, uma energia para que a gente consiga lidar com o que é necessário e não adoeça. As boas relações são muito importantes. Exatamente. E a questão, assim, que a gente está falando, né, sobre o dia a dia, a gente sabe que tem muitos autores que escreveram livros, né, que defendem acordar cedinho, ter aquele ritual, a leitura, meditação, escrever também, né, o que a gente pretende alcançar. Você acredita que isso é algo que pode funcionar ou depende da pessoa? Sim, isso funciona, isso contribui aí para a nossa qualidade de vida. Por exemplo, além dessas coisas que nós precisamos fazer, que são mais, assim, comuns, né? Por exemplo, que todos nós conhecemos, sabemos, que é a questão de dormir bem, se alimentar bem, né? Cuidar da saúde física é muito importante, né? Ter essa prevenção. E tem outras coisas também, né? Que podem nos ajudar. Por exemplo, reservar um tempo para estar com a família. Mas tem que ser um tempo de qualidade, né? Não é só estar em um lugar, né? Eu preciso ali desfrutar daquilo, eu preciso realmente, né, se fazer presente, interagir. Então tem integralmente, que ser, né? Isso, tem que ser algo assim bem desfrutável ali, né, do momento. E isso é muito importante e funciona assim, né? É fundamental aí para nos fornecer. A questão das redes sociais, né? Hoje em dia todo mundo, né, tem acesso, a gente passa um período bom do dia, né, à frente às telas, às vezes por trabalho, às vezes por entretenimento, e a gente observa que, principalmente assim, de pessoas que são famosas, grandes blogueiras, como exemplo agora com o Big Brother Brasil, né, que, né, nem todos assistem, mas onde você abre está tendo informação sobre isso, e a gente começa a ver a fragilidade das pessoas, né? Enquanto aquele artista está ali se expondo àquela vida muito próxima, assim, da vida perfeita, quando eles estão confinados ali, a gente percebe que existem também as fragilidades, né? A questão da saúde mental. Então, é importante também, né, Márcia, que a gente não se compare. A rede social, né, você acredita que ela influencia, aumenta a ansiedade nas pessoas? Sim, então, nós precisamos ter esse cuidado, né? É o excesso de telas, né, que também isso prejudica aí até mesmo a qualidade do nosso sono. Nós passamos muito tempo, né, nas telas. Às vezes, antes de dormir, né, nós ficamos fazendo uso das telas e isso interfere nesse processo da gente adormecer, né, de ter essa qualidade.
E realmente, essa questão, né, das redes sociais, isso sim interfere bastante, né, nesse aspecto da saúde mental das pessoas. Mas porque as pessoas precisam ter um cuidado com isso, como você disse, a questão das comparações, né? Essas pessoas que são digitais influencers, né? Elas passam um aspecto, um lado positivo, de assim, vida perfeito, perfeita, né? E as pessoas às vezes começam a se comparar com isso, né? E realmente começam a se cobrar bastante. E elas podem sim, né, adoecer também, intensificar o nível de ansiedade delas por conta dessa questão de querer atingir, né, metas, objetivos, ou ser igual àquela pessoa que elas estão vendo. Porque é um cenário em que as pessoas mostram somente o que elas querem mostrar, né? Seja uma parte perfeita, né, ou algo assim. Então, essa questão a gente precisa estar bastante atento mesmo, para que a gente não fique nessa questão da comparação, né? E que todos nós temos muitas qualidades, mas também temos os defeitos, né? Principalmente nesse período de que ter é tão importante, né? Ter o carro, ter a roupa, ter a maquiagem, né? E às vezes a gente vai deixando, né? Que o que realmente importa vai escorrendo pelas mãos, né? Que é a questão da saúde mental, a questão de a gente conseguir fazer uma autoavaliação e pontuar o que a gente tem de positivo. Porque a gente, o ser humano, ele tem uma predisposição muito grande a se criticar, né? A acreditar que com ele não dá certo. Mas é preciso olhar o lado bom, né, Márcia? Sim, é muito importante, né? Nós já temos, vamos dizer assim, uma facilidade, uma propensão para olhar o negativo, né? Isso também, às vezes, até por questões de mecanismo de defesa, porque isso faz com que eu me prepare para um perigo, né? Para uma situação difícil. Porém, nós precisamos sempre ter esse cuidado, né? Com a nossa mente. E essa questão, por exemplo, voltando, né? De comparações, principalmente relativa nessa área da adolescência. Né, onde os adolescentes, eles estão ainda em fase de desenvolvimento, né, essa parte cognitiva, intelectual deles, e não estão preparados para lidar, né, com muitas coisas ainda. Com frustrações. Né? Por isso que tem aquele período, né, que é um período bastante conhecido aí da fase que as pessoas falam que é da rebeldia e tal, porque ele não está conseguindo lidar com ele mesmo, com as emoções, ainda não está conseguindo identificar. Então, é um processo. Então, essa questão é muito importante que os pais fiquem atentos também, crianças, adolescentes, com esse contato, né, com excesso de telas, né, não somente por causa de redes sociais, mas tem muitas outras coisas também que podem afetar a saúde mental da criança, né? E estar atenta é o fundamental. Agora, Márcia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma palavra bem pequena e que muita gente tem dificuldade de aplicar, que é a palavrinha não. Por que dizer não é tão difícil para algumas pessoas e por que é tão importante falar não? Sei. Então, nosso cérebro, ele tem, digamos assim, uma dificuldade em aceitar essa palavra não. Então, só que ela é necessária também para que a gente possa, digamos assim, nos proteger de algumas coisas, né? Para que a gente possa se impor diante de algumas coisas. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de dizer não por medo, por insegurança ou por medo, por exemplo, de não ser aceito. De rejeição, né? De rejeição. Então, só que isso vai colocando ela em uma situação em que ela vai, digamos assim, agindo, vivendo em função do outro. Ela não se impõe, né? É como se ela desprendesse de si mesma, se anulasse muitas vezes para caber no mundo do outro. Então, é importante sim. Isso é um grande risco, né? Isso, eu vivo em função do outro, eu vivo para agradar o outro. Então, eu preciso rever meus conceitos, né, meus valores, se avaliar mesmo por que eu ajo dessa forma, por que eu não consigo falar não. O não é necessário, né, para a nossa vida, diante de muitas coisas, a gente precisa se impor. E então é necessária essa reflexão, e muitas pessoas às vezes elas só vão conseguir lidar com isso, né, com autoconhecimento, para ela entender por que é tão difícil falar não para ela falar o não, né?
que ela sente? Qual é a insegurança sobre isso que ela tem? Porque a gente já tem essa resistência, igual quando a gente vai lidar com a criança. E a gente vai orientar a criança sobre alguma coisa que ela não deva fazer, que é arriscado. Se a gente começar falando não para ela é mais resistente, é mais difícil dela aceitar. Então, é mais funcional quando eu explico o motivo. Essa já é uma técnica a ser aplicada, as mamães que estão ouvindo, né? Sim, também essa questão do não. Porque se eu chegar de imediato, não pode, por exemplo, não vai fazer. Então, a criança, primeiro que ela não vai entender o porquê. Aí que ela faz, né? O que a gente sempre fala e ouvi os pais falando, eu falo não, é como se eu estivesse falando sim. Então, essa questão, né, de levar a compreensão é muito importante também nessa fase. O porquê, né? O motivo do não. E até uma questão cultural, né, Márcia? Porque, queira ou não, a gente cresceu ouvindo de que a gente precisa ajudar. A gente tem que colaborar. A gente tem né? Tipo assim, é uma imposição. Sim. E assimilar, né, tudo isso, diz, não tenho que ajudar nesse momento. É onde, às vezes, a gente se perde. Porque a gente cresceu ouvindo o que tem que fazer, né? Sim, exatamente. Então, a gente fica assim... recentemente, eu estava até vendo um filme, né? Que uma menina, ela só que é um filme... No caso, ela teve um encantamento em que ela não poderia dizer não para nada. Tudo ela teria que aceitar e concordar. Então, muitas coisas ela fazia contra a própria vontade dela, né? Mesmo sabendo que ela ia ficar triste, mesmo sabendo que não ia fazer bem. Então, muitas vezes isso vem de uma crença que a gente vem carregando aí do nosso histórico familiar, do nosso modo de vida, da orientação que nós recebemos dentro do nosso ambiente. E a gente não se desperta que pode ser diferente. Por que eu tenho sempre que fazer isso? Por que eu tenho sempre que falar isso? Por que eu tenho sempre que ter esse comportamento? Muitas pessoas não se perguntam, elas vão levando no modo automático. Então, assim, eu faço essa reflexão. Será que eu não posso agir diferente? Será que não pode ser diferente? Né? Então, a consciência sobre é muito importante, né? Por isso que falar de saúde mental, né? Assim como das outras campanhas, é importante para trazer a informação e a consciência para as pessoas da importância do assunto, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre psicanálise, né? Essa relação, né, do passado com o futuro, com o presente. Sim. Você que tem essa abordagem, inclusive, que trabalha, né, nessa abordagem, você defende de que muito do que um adulto vive pode ser reflexo de algo que aconteceu na infância? Sim, né? Essa abordagem à psicanálise, ela considera até mesmo desde a gestação, né? E até um pouquinho mais, por exemplo, se essa gestação ela foi planejada, se esse filho, né, foi desejado, esperado, a gente considera tudo isso que pode refletir aí na característica de uma pessoa, no estado emocional dela também. Então, todo esse histórico é necessário. E tem algumas situações que ela, vamos dizer assim, alguns conflitos, alguns traumas na vida de uma pessoa que ela vai conseguir lidar através dessa abordagem, porque é levar ela novamente aquele período, né, aquela fase da infância onde ela, por exemplo, vivenciou situações de agressões, né? De repente aí de muitos conflitos. De bullying, né? Que na época, assim, nem era bullying que chamava. Exatamente. E rever, sabe? A psicanálise, ela é algo assim mais profundo. Às vezes nós passamos por questões pontuais e mais atuais, que a gente pode resolver de uma forma, digamos assim, mais imediatista. Não tem muita relação, digamos assim, com o passado. Mas a forma como nós somos hoje determina muito na forma como a gente se vê, como a gente vê o mundo e como a gente vai agir. Então, muitas vezes, mesmo que eu atenda alguém que a questão dela é mais pontual, uma coisa mais atual, eu faço um pouquinho, né, eu falo que é uma retrospectiva, né? A gente volta um pouquinho aí para entender esse histórico, para saber um pouco mais da vivência dessa pessoa e que, de repente, algum aspecto pode interferir, né, no momento presente.
Então, a psicanálise é isso, né? Uma investigação mais profunda que considera todo o contexto, né, dessa pessoa. E é uma viagem que pode ser dolorosa, né, Márcia? Exatamente, pode ser. Por isso que mexe na ferida, né? Aham. Então, tem muitas pessoas que falam assim, às vezes começou a fazer uma terapia, não. Já foge. Já foge, não funciona, porque muitas pessoas, às vezes, têm uma resistência de buscar uma ajuda psicológica, porque muitas vezes ela se vê como, tipo assim, como fracassado mesmo, assim, tipo, não, eu ir no psicólogo, né? Então, fica essa compreensão. Só que para poder você fazer uma terapia, buscar ajuda psicológica, você precisa ser muito forte para isso, né? Pelo contrário, você precisa ser forte, porque você precisa decidir, você precisa estar disposto a enfrentar esse processo. Como você disse, que pode ser muito doloroso. Eu vou ter que falar sobre coisas que eu nunca falei com ninguém. Que tá guardadinho ali na caixinha do esquecimento, né? Sim. E isso requer, né, essa viagem que vai ajudar a gente a elaborar, às vezes ressignificar algo que aconteceu, para que isso não fique nos causando sofrimento ao longo da nossa vida. É como se a gente fosse arrastando aquilo, né? Sabe aquela questão, tipo assim, varrer a poeira para debaixo do tapete? Sim, e não resolver, né? Não resolver, não funciona. E isso vai ficar ali sinalizando de alguma forma, né? Ou como eu me sinto, ou como eu reajo. Às vezes uma pessoa que ela é bastante, vamos dizer assim, sabe aquela pessoa explosiva? Então, muitas vezes isso é por causa de alguma raiva, de alguma mágoa que ela tem ali guardado. Então, como ela não se ela tá ali resolveu com alimentando, isso, né? Aquele sim. monstrinho dia a dia e vai crescendo, né? Ele vai crescendo. Exatamente. Então, tem uma frase que diz que a voz do nosso inconsciente, ela é sutil e ela não descansa enquanto ela não é ouvida. E é exatamente assim. Então, esse processo é necessário persistência, sabe? É necessário realmente estar aberto para isso, para que a transformação, ela ocorra de dentro para fora, né? Por isso que a psicanálise, ela é considerada até mesmo uma área, assim, até mais, digamos, até sobre valores, né? Ela é um pouco além, porque eu falo que a gente praticamente é um desvendar, né, do outro. Eu ver além daquilo que você está me dizendo, é uma interpretação. É um trabalho fantástico, né? É igual eu te disse, eu tenho um irmão que é psicólogo e ele tem essa abordagem psicanalítica, né? Eu já fiz terapia com essa abordagem, inclusive durante sessões. Chegou em uma sessão que a abordagem do psicólogo me levou a uma situação da minha infância que eu vivi com 7 anos e que eu não sabia que refletia na minha vida hoje. E foi uma hora que eu desabei, comecei a chorar, eu me vi naquele dia. Foi uma questão, assim, surpreendente, sabe? Mas que foi necessária, né? Por isso que, igual você disse, é importante, né? O lado positivo é muito maior. Né? Apesar de, às vezes, mexer numa ferida, que a gente não está pronto, ou acha que não está pronto, né? Às vezes está mais pronto do que você imagina. Mas o resultado e você conseguir lidar com aquilo é realmente, assim, muito gratificante. É a recompensa da terapia, né? Verdade. A gente se liberta. Exatamente. A gente se liberta. E tem algo, assim, que também é bastante importante, que é quando a pessoa ela procura o processo psicoterapêutico, eu sempre falo que ela vai começar a fazer um exercício de se olhar, porque nós ficamos muito voltados para o externo, para o outro. Então, tudo, muitas vezes, que acontece na nossa vida, a gente atribui ao outro, a pessoas, a circunstâncias. E isso faz com que a gente, de certa forma, perca o controle da nossa vida. Porque a gente está em função, por exemplo, do outro, de como esse meio está me atingindo, é como eu vou me sentir e como eu vou ser. Então, eu começo a fazer essa reflexão, né? Eu me olho para eu me entender, para eu poder identificar, né, o que é da minha atitude, o que é de mim e o que é do outro, né? E aí a gente começa a fazer essa separação. E aí eu começo a assumir o controle sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, por causa dessa questão que nós vivemos distraído. Nosso olhar fica muito voltado para o externo. Então, atribuir. Eu tô com muita raiva, né, porque aconteceu isso. Então, quer dizer, dependendo disso, né,
é isso que está determinando a forma como eu vou me sentir. Então, eu começo a administrar Isso tudo merece, isso. né, todo esse bope que eu tô dando, Então, né? Exatamente. Agora, Márcia, a gente ouve muito dizer hoje em dia sobre pessoas tóxicas, né? Ai, fulano é tóxico, esse ambiente é tóxico, tá? O que é uma pessoa tóxica e quando eu sei que essa pessoa é tóxica? Porque existem termos que viram moda, né? Que a gente acaba falando, mas às vezes nem sabe direito, né, o que significa, se aplica mesmo a A ou B. Sei. Então, uma pessoa tóxica é aquela pessoa que, vamos dizer assim, que não está bem resolvida com ela mesma, né? E ela acaba refletindo isso no outro. É uma pessoa que, digamos, contamina, né, o ambiente e as relações. Ela não está De forma negativa, de forma geralmente, negativa. né? Ela não está resolvida com ela mesma. Então, isso acaba refletindo as pessoas que estão à volta dela. Então, muitas vezes, por ela não perceber isso, ou se percebe e não quer se ajudar, né? Nós que estamos ali próximos, ou a gente pode, né, tentar ajudar de alguma forma, né? Mostrando que existe uma ajuda, algo assim. Ou muitas vezes a gente tem que se afastar. Né, do ambiente tóxico, né, com a pessoa que tem uma atitude assim também. Então, às vezes a gente não consegue mudar o ambiente, né, mas a gente consegue, né, mudar nós mesmos, a gente consegue fazer mudança relativa a nós mesmos. E nem mudar as pessoas, né? Exatamente. Que é praticamente uma ilusão a gente acreditar que vai mudar alguém, né? Exatamente. É uma ilusão. Né? Expectativas que a gente cria, né, da nossa imaginação, de achar, não, eu vou fazer isso e o outro vai mudar por causa disso. Não. Existe até uma frase, né? Ninguém muda até que precise. Exatamente. Então, a decisão vai ser do outro. Às vezes pode acontecer, mas não é nada garantido. Então, eu não posso colocar essa expectativa, né? Eu tenho controle sobre mim. E tem algo que diz assim também, se a situação não muda, se a pessoa não muda, mudo eu. Se eu não estou satisfeito, né? Se eu não estou em acordo, então eu posso fazer mudanças. Ou quando a situação, por exemplo, dependendo do que for, não tem como resolver de outra forma, aí é necessário aceitação. Porque tem coisas que a gente não aceita que fica gerando angústias. Por exemplo, uma perda, né, de uma pessoa, né, de um ente querido e tal. Então as pessoas não aceitam. E ela leva uma vida inteira. Praticamente. Tem gente que vive anos, né, não aceitando a partida, né, de alguém. E aí ela fica uma pessoa amargurada, muitas vezes ela não se perdoa, né, relativo ao que aconteceu. Então, essas coisas tem coisas que a gente precisa aceitar. Não aceitar no sentido, eu vou se conformar, assim, né? Mas porque a vida e aí eu tenho que seguir. Eu preciso dar um sentido novo, eu preciso ressignificar, para quando eu me lembrar, para quando eu olhar para a situação, isso já não me causar dor, porque lembranças nós vamos ter. Quando a gente passa por esse processo, né, de cura, digamos assim, na psicoterapia, é para que quando eu falar, ouvir, pensar sobre o assunto, eu não fique mais em sofrimento. Né? Já está mais preparado, já né? está mais preparado. Lidar, né? Porque aí às vezes as pessoas falam para mim assim, mas eu nem falo mais sobre isso. Mas de repente eu posso estar assistindo um filme e passe uma cena do filme que representa aquilo que eu vivi ou a situação que eu estou passando. É um gatilho. Uma música, é um gatilho. Então eu preciso também estar bem por conta disso, por conta de coisas que vão fugir do meu controle, que podem me atingir e me levar aquele fato que me causa sofrimento ainda. Ai, que bacana. Ai, Márcia, o tempo tá passando. Eu falo que aqui tem dias em que o tempo voa e hoje é um desses dias, Sim. né? A gente sabe que falar de saúde mental envolve muita coisa, assim. É muito amplo, né? É muito amplo e ao mesmo tempo é tão individual, né? Mas antes de a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre quando buscar ajuda. E também é importante que a pessoa entenda quando buscar ajuda do psicólogo ou do psiquiatra. Entendi. A gente sabe, né, que existem essas duas profissões que, no final, elas cuidam da saúde mental, porém, sob aspectos diferentes. Né? Então, a pessoa tá lá em casa, eu tô me identificando, realmente eu não tô bem, eu preciso buscar ajuda médica ou de um psicólogo, mas tá perdida. Qual que é o direcionamento que você daria? Tá. O que acontece? Como a gente falou, se a pessoa ela começa a perceber
que algo está acontecendo com ela, que ela não está conseguindo sair daquele processo, que está mexendo muito com a emoção dela, e ela já busca uma ajuda nesse início, ela tem grandes chances de se ajudar, muitas vezes sem precisar ser medicada. Mas, às vezes, né, ela vai tentando ali, vai resistindo, e isso vai se intensificando até que atinja essa parte orgânica, né, a parte física dessa pessoa. E aí ela vai precisar, sim, de uma ajuda, por exemplo, com medicamento, uma ajuda psiquiátrica, né? Muitas vezes é necessário para que ela possa se restabelecer e aí ela consiga lidar com, vamos dizer assim, as angústias que fez com que ela chegasse nesse estado, né? O que ela estivesse passando anteriormente. Mas é muito importante isso, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, quando ela já chega nesse estágio de atingir o físico e aí ela tá passando mal e tudo, muitas vezes é necessária essa intervenção, né? Até o próprio psicólogo, né, pode encaminhar ao psiquiatra, Sim, né? Exatamente. Ele tem, vocês, né, enquanto psicólogos, têm essa percepção de quando é necessário. E acontece assim também, que às vezes a pessoa ela não quer buscar uma ajuda, por exemplo, psiquiátrica, ela não quer tomar, as pessoas têm bastante resistência em tomar esse tipo de medicamento, por medo de causar dependência, né, e tal. Mas aí ela vai relutando, só que aí ela vai chegar num estado que ela não vai ter o que fazer. Ela vai ser necessário. Então, ela pode estar atenta, né, com a saúde mental dela, para que ela se ajude, né, para que ela realize atividades na sua vida, que ela viva um modo de vida que vai contribuir para o bem-estar dela e não precisar chegar, digamos assim, a esse ponto. Só que, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão, nem sempre essa depressão dela vai ser, por exemplo, porque ela passou, por exemplo, por uma separação e não conseguiu lidar com aquilo. Às vezes, né, nosso cérebro tem algumas reações aqui dos neurônios que entre eles ocorre como se fosse uma disfunção de pensamento e emoção. E aí faz com que a pessoa ela tenha, por exemplo, mais pensamento negativo, se sinta, né, mal, e ela entre nesse processo de depressão por ausência de alguma substância no cérebro que causa a sensação de bem-estar, por exemplo. Aí ela vai precisar, sim, de um medicamento, de uma ajuda psiquiátrica para ela poder se sentir melhor. Então, nem sempre vai ser de uma ordem, por exemplo, de vivências no dia a dia. Às vezes é por um aspecto orgânico também. Entendi. Né? E se ela tem um histórico familiar, é preciso que ela fique atenta ainda mais sobre isso. Mas a porta de entrada ao psiquiatra, aliás, pode ser o psicólogo. Sim, pode ser. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente atende alguém, a gente já consegue avaliar se ela... Se é necessário, Se é necessário, né? E eu até faço essa pergunta. Porque às vezes eles chegam com a receita, mas eles não tiveram coragem de tomar o remédio. Então, eu vou avaliar, a gente vai conversar. E às vezes a pessoa não quer. Aí eu, né, conversando, eu falo, olha, você quer tentar sem o medicamento por enquanto, né? Ver como que vai ser. E dá certo. Porque às vezes, assim, só dela falar, só dela ser ouvida ali também já gera um alívio. Né? Só dela saber, nossa, isso que está acontecendo comigo, digamos assim, pode acontecer mesmo, é normal, não é só comigo, não sou só eu, não tô ficando louca, né? Que fica aquela preocupação se vai conseguir resolver, se vai conseguir se ajudar. Então, só dela saber o porquê que tá tendo aquelas reações já gera um conforto. Um conforto, né? Então, dá uma estabilizada também. Tá joia, Márcia. Obrigada, tá? Pela sua presença, por esse bate-papo tão gostoso. Por mim, eu ficaria aqui até o final da tarde. Porque um assunto vai puxando o outro, né? Sim. E são muitas questões que envolvem a saúde mental de uma pessoa. E agora é Janeiro Branco, né? A gente aproveita para intensificar essas informações, até para combater fake news, né? Para mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, todo mundo tem problema, né? E todo mundo deve, sim, buscar ajuda. E antes de a gente encerrar, gostaria que você deixasse aqui seus contatos, onde as pessoas te encontram, se você tem rede social, fica à vontade. Tá. Eu tenho sim rede social, né? Tem minha página profissional no Facebook, no Instagram. E tá lá como Márcia Santos Psico, né? E, como eu disse, eu atendo, né, na clínica, no centro empresarial. Atendo no ambulatório do hospital. Algo assim muito importante.
sobre isso, porque muitas pessoas não sabem, por exemplo, que lá tem esse atendimento que não é dentro do hospital, né? É um ambulatório, é um local como se fosse um consultório, e que lá o hospital, né, fornece diversos convênios. Então, as pessoas podem procurar por lá também. E que elas se permitam, né, se ajudar. Ainda existem muitas possibilidades, né? Muitas pessoas desistem, né, de buscar uma ajuda, acha que não vai ter mais jeito para a situação dela, mas tem, né? Tem muitas possibilidades aí de se ajudar de uma forma assertiva e saudável. Esse tema Janeiro Branco, por que janeiro, né? Porque janeiro é o início do ano, né? Em que nesse período as pessoas fazem assim bastante, elas criam bastante metas, objetivos para o novo ano que está surgindo. Dezembro, por exemplo, é um período em que é comum as pessoas experimentarem essa sensação de angústia, melancolia, às vezes, porque elas vão fazer uma retrospectiva daquele ano anterior. E, às vezes, muitas vezes, elas vão se lembrar, né, de perdas que tiveram, de objetivos... Metas que não foram alcançadas, que não foram alcançadas, e pode, sim, gerar um pouquinho de desconforto. Mas, geralmente, né, no início de ano, as pessoas costumam fazer, né, novos planos para a vida dela. E por que branco? Porque representa como se fosse uma página em branco, uma folha em branco, em que ela pode escrever uma nova história. Porque, né, nosso futuro nós construímos hoje, nós temos grande participação nisso, né, no que nós vamos ter no nosso futuro. Então, nós podemos ter essa oportunidade agora de início de ano de rever, né, muitas coisas, inclusive sobre a nossa saúde mental, né? Nós temos a oportunidade agora de dar mais atenção, de cuidar, e que é muito necessário e cada vez mais necessário para que a gente consiga enfrentar, né, esse dia a dia que a gente está vivendo, o futuro que está por vir, até mesmo para que a gente possa ajudar os nossos filhos. É fundamental. É fundamental. E tanto é que não existe saúde, um completo estado de bem-estar, se os dois não estiverem alinhados, mente e corpo. Então, que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade que elas estão tendo de escrever uma nova história para a vida delas, de buscar ajuda, né? E eu estou à disposição, né? Como eu disse, eu tenho atendimento clínico, atendo crianças, adolescentes, adultos. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar aí para as pessoas sobre o Janeiro Branco. Muito obrigada, Márcia. De nada. E você que perdeu a entrevista ou não conseguiu acompanhá-la inteira, logo mais ela estará no nosso YouTube. E o nosso canal é Difusora FM 99.5. Então acesse lá, já se inscreve, ative o sininho, né, para você receber aí, porque todos os dias a gente sobe esses conteúdos para que você consiga assistir com mais calma e de onde você quiser. Agora é 12:05, eu vou chamar o Nenê Veloso, que tem informações do esporte. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta terça-feira. Olha, a Federação Paulista de Futebol cumpriu o que já havia prometido anteriormente. Com o Pacaembu sem condições de receber a grande final, que inicialmente a federação tinha a intenção de realizar a final da Taça São Paulo de Futebol Juniores no Pacaembu, como aconteceu muitos anos. E por estar em reforma, não há a possibilidade da final ser realizada lá no próximo dia 25. Então a federação já havia antecipado que caso Santos e Corinthians tivessem na grande final, suponhamos que os dois chegassem à final, o que tivesse melhor campanha mandaria o seu jogo no seu estádio. Ou seja, o Santos recebeu a Arena Barueri como a sua sede e a equipe do Corinthians tem a Neoquímica Arena. Neste caso, como o Santos saiu fora, o Corinthians conseguiu a vaga ontem ao atropelar o Novo Horizontino, né? 3 gols na Neoquímica Arena. O Corinthians acabou se classificando então para a grande final. E o adversário do Corinthians será o Cruzeiro de Belo Horizonte, que 17 anos depois vai disputar aí
a final da Taça São Paulo de Juniores novamente. Há 17 anos que que o Cruzeiro não chega a uma grande final. Corinthians e Cruzeiro estarão decidindo então a Taça São Paulo de Futebol Juniores. O jogo acontece agora dia 25, portanto depois de amanhã, e a partida está programada para as 14h30 no horário aqui de Mato Grosso do Sul, 15h30 no horário de Brasília. Ontem, o Coritiba do Paraná, o Coxa Branca, como é apelidado, fez o lançamento do jogador mais jovem da sua história no time profissional. Matheus Dias acabou jogando na partida de ontem contra o Goianiense e o menino teve um ótimo desempenho, agradando aí o Guto Ferreira, que é o treinador da equipe. E veja como as coisas acontecem na vida do ser humano. Ele foi chamado no dia 6 para completar o treino porque estavam faltando jogadores. E a comissão técnica ficou atenta ao desempenho do menino, acabou já por renovar o contrato dele, que terminaria agora em 2024, já renovou até dezembro de 2026 e já estipulou também uma multa altíssima. E ontem, Matheus Dias, 16 anos, entrou em campo e ajudou o Coritiba a conquistar a primeira vitória no campeonato, já que na estreia o Coritiba havia empatado. Boa sorte ao Matheus Dias, lembrando também, né, que os jogadores jovens do Brasil fazem a sua estreia hoje, 15h45, o Brasil estreia contra a equipe da Bolívia em Caracas, na Venezuela. Lembrando que dos 10 países, eles estarão jogando em chave única, são 2 chaves de 5, enfrentando-se dentro da chave, os 2 melhores se classificam para o quadrangular final. E das 4 equipes, somente os 2 primeiros é que vão para as Olimpíadas de Barcelona. Portanto, o Brasil vai ter aí, né, uma campanha dificílima, mas estamos confiantes que o Brasil conquiste então esta vaga e passe a disputar as Olimpíadas e ir em busca do 3º título. Tomara que aconteça. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Obrigada, Nenê, pelas informações. Agora é 12h10 e chegamos ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre, especial nesta semana, com entrevistas alusivas ao Janeiro Branco. Continue ligadinhos que tem muita programação boa por vir. Amanhã o jornalismo volta a partir das 7 horas no Difusora Notícias com Henrique Ferian e a partir das 11 eu voltarei no Tribuna Livre. Inclusive amanhã eu vou receber aqui a Natiele Souza, que é psicóloga infantil. Nós vamos falar sobre cuidados com a saúde mental devem começar na infância. Eu espero vocês. Até lá! ZYX 638.